Muito bem, queridos. Bom dia a todos. Muito bom reencontrar alguns amigos ali de Teresópolis, Rio, São Gonçalo agora. É certamente uma alegria partilhar desse tempo com vocês. Um assunto que, como o Judy Clay falou, que é muito caro e eu também diria muito espinhoso, né? Tive a audácia de compartilhar hoje no Instagram sobre o que eu falaria aqui. E eu recebi de alguns pastores batistas, amigos, as seguintes mensagens: boa sorte. Outro disse, passível de exclusão. Um outro disse, o que é isso? Né? O que quer dizer presbítero no contexto da eclesiologia batista? E deixa eu falar um pouquinho da minha história. Ela é extremamente importante até para aquilo que eu vou falar hoje. Eu venho da igreja presbiteriana. Eu fui da igreja presbiteriana até o meu último ano de seminário. Isso foi no ano de 1999. E por algumas questões muito mais institucionais, ali de processo de reconhecimento e minha ordenação pastoral, eu acabei saindo da igreja presbiteriana e decidindo ir para a igreja batista, né? Mas esse processo, embora tenha sido razoavelmente tranquilo, fez com que eu refletisse quais seriam alguns ideais que eu não abriria a mão quando viesse a mudar de denominação. Não era só de igreja, era de denominação. E pela amizade, por muitas afinidades teológicas, eu decidi então com a minha esposa que nós iríamos para a Igreja Batista. E aí veio o tópico mais fundamental para a nossa mudança, que era uma igreja batista que tivesse um presbitério. Isso no ano 2000. Não existia 9 marcas, não existia no sentido de movimento, não tínhamos essa discussão no Brasil, não tínhamos. E na minha saída do seminário eu tive a oportunidade de, então, ser sondado e ter a oportunidade de conhecer diversas possibilidades. E uma delas, que foi a que nós acabamos aceitando o convite, foi a Igreja Evangélica Batista Nova Aliança de Ribeirão Preto, onde eu permaneci até o final do ano passado, pastoreando por 4 anos, integralmente ali, e depois por mais 18 anos, como missionário enviado pela Batista Nova Aliança para trabalhar junto à Palavra da Vida e como pastor colaborador, voltando para a Nova Aliança diversas vezes por ano, e desenvolvendo também um ministério à distância. E não preciso nem dizer que um dos elementos, ou um dos motivos que me levou a decidir pela Nova Aliança é porque ela tinha um presbitério. E ela tinha um presbitério desde a sua origem. Esse ano a igreja completou 31 anos de história, e isso quer dizer que desde a sua origem ela já surgiu com a visão de ter um presbitério local, que nós chamamos de equipe pastoral. Eventualmente presbitério, eventualmente equipe pastoral, com alguma distinção significativa ali entre o pastor e os demais presbíteros, não necessariamente adotando a terminologia do presbítero regente e presbítero docente, que é muito comum na igreja presbiteriana e em outras tradições, mas isso encantou muito meu coração, me deu muita tranquilidade, porque fazia parte do meu processo decisório de mudança de denominação e igreja, uma igreja que tivesse um presbitério, porque eu sempre apreciei muito, mas muito mesmo, no contexto presbiteriano, que era o conselho da igreja. Aquela participação de homens reconhecidos diante da igreja como maduros, segundo as qualificações ali de 1 Timóteo e Tito, para liderarem a igreja. Mas eu sei que isso, na eclesiologia batista, é completamente fora de cogitação. Pelo menos em algumas vertentes da tradição batista, mas com alguma abertura para o diálogo e a consideração de 1960 para cá, nos Estados Unidos, e com a chegada no Brasil, talvez mais aqui, nessa década de 10, do ano 2000. Quando então, já em Atibaia, trabalhando predominantemente ali na Palavra da Vida, eu sempre envolvido com o ministério pastoral, assumi uma igreja independente, isso no ano de 2014, uma igreja independente de tradição batista. Mas pela circunstância hiperespecífica daquela igreja, a Igreja Evangélica Maracanã, em Atibaia,
que ela tem algumas peculiaridades. Por exemplo, uma das peculiaridades, ela existe dentro de um condomínio. É a única igreja que eu conheço que existe dentro de um condomínio. Ela surgiu para atender ali a palavra da vida. Hoje ela já não tem mais nada a ver com a palavra da vida, apenas a sua origem. E, basicamente, todas as pessoas que fizeram parte da fundação dela eram de origem e tradição batista. E a igreja ela surgiu, então, dentro daquela eclesiologia centrada no pastor e nos diáconos, mas por alguma convicção de um dos líderes na história, ela começou a ter presbíteros. Mas, estatutariamente falando, absolutamente nenhuma distinção entre presbíteros e diáconos. Era simplesmente uma questão terminológica. A igreja tinha pastor, presbíteros e diáconos, e não havia absolutamente nenhuma distinção entre presbíteros e diáconos. Uma coisa muito estranha, mas muito estranha mesmo, né? Tanto é, quando eu assumi em 2014, por causa das minhas convicções também, e a igreja consciente disso, começamos um processo de distinção do presbitério local, e eu sei que tem um irmão presbiteriano aqui, né? Quando eu falar presbitério, eu estou falando o que seria o conselho, né? Uma distinção significativa entre o presbitério local e o diaconato. E eu lembro em diversas reuniões do que era o conselho de oficiais, era chamado de conselho de oficiais, os diáconos dizerem, não, mas todo mundo aqui é igual. Eu falei assim, todo mundo pode se achar igual, mas biblicamente todo mundo não é igual, né? Um pouquinho de George Orwell, né? Todos são iguais, mas alguns são mais iguais do que outros, né? Não no sentido de categorização, de espiritualidade. Não, peraí, biblicamente há distinção. E então, na virada de 2013 para 2014, comecei todo um processo ali, juntamente com outros presbíteros que já estavam instituídos. Na verdade, e mais um estagiário que a gente estava trazendo para a igreja. Comecei um processo de ensino sobre o que é ser igreja, a liderança da igreja, o congregacionalismo. Eu acredito no congregacionalismo, né, na autoridade da comunidade. Então, quando vocês, irmãos congregacionais, lerem aqui Batista, isso se aplica a vocês também naqueles fundamentos da autonomia e autoridade, né? Então, foi muito legal, foi muito interessante, um processo aí, e foram meses e meses de ensino, até o momento que a igreja entendeu, e isso nos levaria até uma reforma do estatuto. Não era só uma reforma da prática eclesiológica, mas do próprio estatuto, porque o nosso estatuto inviabilizava a distinção entre presbíteros e diáconos. Era basicamente a mesma coisa. E foram aí 2, 3 anos nesse processo de ensino, de conversa, de discussão, de estabelecer clareza na distinção funcional entre presbíteros e diáconos, para que até então, no final de 2017, nós tivéssemos a reforma do estatuto, que então legitimava a existência de um presbitério, que daqui a pouco eu vou inclusive desenhar para vocês aquilo que acontecia, que é o que eu vejo na oportunidade de uma igreja batista que existe no seu modelo congregacional, mas com a presença ou com a identificação de um presbitério local. E foi muito bom, graças a Deus, porque isso fez com que a igreja entendesse a pluralidade de liderança de pessoas que, embora algumas delas tivessem formação teológica para o exercício do ministério, Deus poderia muito bem levantar tantas outras pessoas no contexto da igreja para o pastoreio da igreja. Então não foi só uma discussão terminológica, foi uma discussão funcional. E eu lembro que uma das pregações foi justamente sobre o que quer dizer ser uma igreja no modelo congregacional. Porque quando a gente discute presbitério na eclesiologia batista ou congregacional, a gente está, na verdade, discutindo sistema de governo. Antes de tudo, sistema de governo. Antes de lidarmos com a pessoa do presbítero, com a sua função, a gente tem que entender como uma igreja deve ser governada, como ela deve ser liderada ou pastoreada. Então foi assim um longo processo em que, pela graça de Deus, eu já estou fora dessa igreja desde o final de 2018, para assumir um projeto de plantação com um amigo, que se estendeu entre 2019 e 2021, quando em 2022 agora
assumir ali o Ministério Conjunto na Primeira Batista, de Araras, onde vamos ficar, se Deus assim permitir, pelos vários anos aí pela frente, ok? Eu quero passar muito rapidamente com os irmãos, depois eu posso disponibilizar esse material, eu quero passar rapidamente na perspectiva bíblica do presbitério, ou do presbítero, porque não entendendo a figura do presbítero, nós não entenderemos a função do presbitério numa igreja, ok? Então, vou pedir para o Bruno passar. Pode passar, Bruno. Pode passar mais um. 2 ofícios eclesiásticos, e eu creio que todos nós concordamos com isso daqui, a partir de Filipenses 1, né, presbíteros e diáconos, ali na cidade de Filipos, onde existe semanticamente 3 termos que lidam com essa figura do presbítero, o chamado episcopos. Pode passar, Maurício. Que é o termo episcopos, presbíteros e poimen. São 3 termos. Pode passar, Maurício, por favor. Isso. Eventualmente na sua forma substantiva, eventualmente na sua forma verbal, ressalta a figura de uma pessoa que virtualmente cumpre exatamente o mesmo ministério. Do ponto de vista da linguística, nós tratamos como sinônimos virtuais. Ou seja, você pode ter aplicações distintas do termo, mas pertence a um campo semântico exatamente igual. Ou seja, quando estivermos falando sobre ministério pastoral, qualquer que seja o termo utilizado, ele é utilizado da perspectiva do ministério pastoral. Seja episcopos, seja presbíteros, ou seja poimen. Há um único uso da coletividade do presbítero, que é presbyterion, ali em 1 Timóteo capítulo 4, quando fala que Timóteo foi reconhecido ao ministério pastoral pela imposição de mãos do presbitério, que aponta inclusive para a pluralidade da existência desses presbíteros, né? Um texto bastante importante para a gente, pode passar? Bruno, por favor. Atos, capítulo 20, quando Paulo manda chamar a Mileto, lá da cidade de Éfeso, os presbíteros. E no verso 28 ele diz: cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo os colocou como bispos para pastorearem. Né? Interessante, né? Presbíteros, bispos e pastores. Os 3 termos aplicados exatamente à mesma pessoa ou função que eles desempenhavam no contexto da igreja. Mas há um outro termo que eu quero agora, e para mim ele é extremamente importante para a gente entender a figura do presbitério no contexto de uma igreja batista, que é o termo presidência, que acontece no Novo Testamento. Pode passar, Bruno, por favor? 1 Tessalonicenses, capítulo 5, isso. Passa mais um, a não ser que eu tenha deletado. Isso. 1 Tessalonicenses 5, versículo 12, Paulo diz assim: agora lhes pedimos, irmãos, que tenham consideração para com os que se esforçam no trabalho entre vocês, que os lideram no Senhor e os aconselham. Tenham-nos na mais alta estima em amor por causa do trabalho deles. E Hebreus capítulo 13, quando o autor de Hebreus, quase falei Paulo, mas me segurei aqui, né? Não, eu mais brinco do que realmente acredito, né? Hebreus 13, o autor de Hebreus fala: lembrem-se dos seus líderes, que lhes falaram a palavra de Deus. Atentem para o resultado da vida que tiveram e imitem a sua fé. Obedeçam aos seus líderes e se submetam à autoridade deles. Eles cuidam de vocês como quem deve prestar contas. Obedeçam-lhes para que o trabalho deles seja uma alegria e não um peso, pois isso não seria proveitoso para vocês. Eu entendo que, em termos da função e dom pastoral, no contexto do Novo Testamento, essa figura do líder ou do presidente, que é o mesmo termo grego, exatamente o mesmo, como nós veremos daqui a pouco, em termos semânticos, está ligado aos presbíteros ou pastores da igreja. Esses líderes são pessoas que exercem uma liderança no contexto da comunidade e que um dia prestariam contas diante de Deus de como lideraram essas comunidades. Ok? E aí eu olho, pode passar, Bruno,
eu olho para, desde o texto de Atos capítulo 6 até todo o desenvolvimento do Novo Testamento, que cabe às pessoas que pastoreiam a igreja o ministério da oração, da palavra e da presidência. Eu conecto, teologicamente falando, o dom da presidência ao ministério pastoral. Sobretudo pelo uso que o autor de Hebreus faz e pelo uso que Paulo faz do termo ali em Tessalonicenses. Ou seja, e até o significado de episcopos, né? Episcopos. Pode passar, Bruno? Eu não vou ler os textos, mas só para mencionar. A palavra episcopos, que é traduzida por bispo, significa aquele que está por sobre, que não é um termo criado pelo cristianismo. Não é a eclesiologia neotestamentária que cria o termo episcopos. Essa já era uma função que vinha desde as cidades-estado, ali no contexto da Grécia Antiga, depois no Império Romano também, quando o Império estabelecia governadores locais, que cuidavam dos interesses do Império nessas localidades, dos interesses econômicos aos interesses políticos, dos aspectos militares à segurança da população. Esse é o episcopos. O termo, então, ele está ligado a uma posição de autoridade e liderança com o propósito de supervisionar uma determinada responsabilidade ou cumprimento de determinadas atividades. E Paulo vai usar esse termo atribuído, no caso, aos presbíteros da igreja. Pessoas que, de alguma forma, estando no contexto da comunidade, têm a responsabilidade, bem como a autoridade, para que supervisionem, conduzam a igreja. Essa é a ideia da presidência. Pode passar? Bruno, volta por favor. Romanos capítulo 12, quando Paulo fala o que preside com diligência. E 1 Tessalonicenses capítulo 5, ele fala sobre aqueles que vos presidem. É interessante que em Romanos 12 é um daqueles textos que Paulo fala sobre o dom. Vários dons. E ele fala do dom de presidência. E logo após, em Tessalonicenses, ele fala sobre pessoas que presidem a igreja. Pelo contexto de 1 Tessalonicenses capítulo 5, ele está falando dos pastores, dos presbíteros, dos episcopos. Então veja que há uma estreitíssima relação entre episcopos e esse termo grego aqui, proistemi. E o proistemi dá a ideia de você conduzir adiante, ok? Levar adiante. Essa é a ideia de liderança. Você apontar um caminho que deve ser seguido, você conduzir pessoas para uma determinada realidade futura. Essa é a ideia do guia. Algumas versões falam ali, por exemplo, Hebreus capítulo 13, lembrai dos vossos guias, porque esse é o significado da presidência. É aquele que aponta o caminho e conduz uma comunidade para aquele objetivo específico. Pode passar, Bruno? 1 Timóteo capítulo 3, Paulo fala sobre aquele que ele deve governar bem a própria casa, porque como pode alguém querer governar, liderar a igreja de Deus se não governa bem a sua própria casa? E é interessante que ele usa dois termos aqui em 1 Timóteo capítulo 3, que é o mesmo termo usado ali em Tessalonicenses, usado em Romanos capítulo 12 para o dom da presidência, o dom da liderança, e ele usa um outro termo aqui, epimeleomai, que é a ideia do cuidar, e aí, de novo, o epi, você tem, é uma palavra preposicionada em que o epi fala o estar sobre. Então, o cuidar não é simplesmente um cuidar do ponto de vista de se interessar por, mas em alguma medida fazer com que interesses, disposições e propósitos maiores ou superiores sejam igualmente praticados e vividos pela comunidade. Essa é a ideia da preposição epi, é o episcopos, né? Epimeleomai. São termos que vão falar, então, sobre essas pessoas que, no cuidado da igreja, não deixam de estar, em alguma medida, funcionalmente, prestem atenção nessa palavra, vou repeti-la várias vezes, funcionalmente, não essencialmente, por sobre a comunidade. Então, é interessante que a terminologia neotestamentária, pode passar, Bruno, vai apontar
para aqueles que exercem o ministério pastoral, também como pessoas que lideram, presidem a igreja. Olha que interessante, Atos 15, 22, você deve se lembrar aquela reunião no contexto de Jerusalém, que junta os presbíteros de várias igrejas, com o propósito de lidarem com a questão da relação do cristão gentil com a lei mosaica. E no versículo 22, Lucas nos diz o seguinte: então pareceu bem aos apóstolos e aos presbíteros, com toda a igreja de Jerusalém, tendo elegido homens entre eles, enviá-los juntamente com Paulo e Barnabé a Antioquia. Foram Judas, chamado Barsabás, e Silas, homens notáveis entre os irmãos. O termo notáveis aqui é exatamente o termo traduzido por guia, ou líder, ou que preside. Exatamente o mesmo termo. Hegelmai, que é a ideia de pessoas que conduzem. Embora traduzido por notáveis, que eventualmente esse pode ser o significado, eles são notáveis por causa da proeminência funcional que eles têm no contexto da comunidade. Então, a comunidade reconhece que são homens distintos na liderança da igreja e que, portanto, sentem-se tranquilamente dispostas e inclinadas a seguirem o direcionamento desses homens. Então eu vejo que, neotestariamente falando, existe uma estreitíssima relação entre os três termos, episcopos, presbíteros e poimen, linkados ao dom de presidência ou liderança. Isso, de alguma forma, vai colocar esses que lideram, que pastoreiam, ou que são bispos da igreja, em alguma função, alguma posição de exercício ministerial, apontando o direcionamento e o caminho da igreja. Mas aí talvez, né, e surge para a gente a questão, como isso pode ser possível no modelo congregacional de governo de igreja? Onde, e vocês têm, por exemplo, Maurício, pega para mim, por favor. Nós temos, por exemplo, História dos Batistas, esse livro recentemente lançado pela Pronobis. Não apenas para os irmãos batistas aqui, mas para todos os historiadores da igreja, todos aqueles que querem, inclusive, conhecer a tradição batista, a teologia batista, os distintivos batistas e tudo mais, um livro de extrema importância para os nossos estudos sobre governo de igreja. Não só sobre história, mas também sobre governo. O último capítulo desse livro fala sobre os distintivos batistas, onde, de uma forma muito precisa, e ele cita muito documentos originais, né, o que chamaríamos de documentos fundacionais, juntamente com esse livro do David Bledsoe, que está aqui conosco. Né? Você já pode não apenas adquirir o livro, quanto ganhar o autógrafo dele mediante um Pix, ou um almoço. Né? Mas nós temos nesses livros aqui quais são os distintivos batistas, por exemplo, ou do modelo congregacional. O que quer dizer ser congregacional? E por muito tempo achou-se que era inviável ou impossível ter uma igreja que fosse congregacional no seu modelo de governo, com a presença de presbíteros que apontassem esse caminho da igreja. E o ceticismo, ou até, digamos assim, a rejeição da presença de presbíteros se dá porque algumas igrejas, sobretudo norte-americanas, começando na Carolina do Norte, na década de 60, começa a flexibilizar a figura do que chamariam de presbítero ou pastor, para uma distinção entre presbíteros regentes e presbíteros docentes. Isso, para os irmãos da igreja presbiteriana, absolutamente nenhum problema. Mas para o contexto batista, todo o problema. Todo o problema. Por quê? Porque na medida que existem presbíteros regentes, que são escolhidos ou instituídos na igreja ou pela igreja para regerem, lidarem desde as questões administrativas, financeiras, burocráticas ou institucionais da igreja, isso retira da igreja, do seu modelo congregacional, a autoridade das decisões das menores às maiores questões. Então, até 1960, eu quero ler aqui com vocês alguns desses documentos fundamentais,
que não havia distinção entre pastores e presbíteros. Até que num dos documentos, em 1963, subtrai-se o termo elder, que não é meu nome não, né? Embora poderia muito bem ser, né? Subtrai-se o termo elder, colocando então apenas pastores e diáconos como sendo os oficiais da igreja. Muito bem, quero ler com vocês alguns desses documentos. O primeiro deles, Confissão de Fé Batista de Londres, 1689, diz o seguinte, no capítulo sobre a igreja, capítulo 26, artigo número 8. Uma igreja local reunida e completamente organizada de acordo com a intenção de Cristo é composta por oficiais e membros, os bispos, também chamados de anciãos, e os diáconos são os oficiais designados por Cristo, que serão escolhidos e separados pela igreja, convocada e reunida para este fim. Eles serão eleitos para a administração específica das ordenanças e para o exercício do poder ou dos deveres que o Senhor lhes confia e para os quais os chama. Esses ofícios devem continuar até o fim do mundo. Ok? 1689. Aí nós temos, é uma confissão bastante extensa, né? Os irmãos já devem ter lido, sabem da extensão dela. E aí então nós temos em 1853 um resumo pela Confissão de Fé de New Hampshire, um resumo da Confissão de Fé Londrina, onde então no artigo de número 13 diz o seguinte: cremos que a Igreja Visível de Cristo é uma congregação de crentes batizados que se associam pactualmente na fé e na comunhão do Evangelho. Observam as ordenanças de Cristo, são governados por suas leis e exercitam os dons, direitos e privilégios com os quais sua palavra os reveste. Seus únicos oficiais bíblicos são os bispos ou pastores. Interessante, né? Bispos ou anciãos, na Confissão de Fé Londrina, bispos ou pastores e os diáconos, cujas qualificações, reivindicações e deveres são determinados nas epístolas a Timóteo e Tito. É interessante e eu gosto dessa confissão de fé aqui de New Hampshire, porque em alguma medida qualifica o que é o bispo. São os pastores. São aqueles que exercem o ministério pastoral no contexto da igreja, equivalendo os termos episcopos e poimen. Ok? Biblicamente falando. Aí, no ano de 1859, há feito por Basil Manley Jr., há um resumo do resumo, né? Um resumo dos princípios batistas, onde, no artigo número 14, ele diz o seguinte, que os ofícios regulares da igreja são bispos ou anciãos e diáconos. Então, até 1859, pouco depois de New Hampshire, nós temos ainda a defesa da equivalência entre bispos, anciãos, ou seja, episcopos, presbíteros, como poimen, como pastores, e também diáconos. Em 1925, né, The Baptist Faith and Message, né, a fé e mensagem batista, traz para a gente o seguinte, na sua primeira formulação: são ofícios escriturísticos, bispos, presbíteros e diáconos. Até que então, 1963, uma revisão da mensagem em fé batista vai nos trazer, e ela foi reafirmada no ano de 2000, vai nos trazer então o seguinte. Vou pedir ajuda aqui, Maurício. Pega para mim, por favor. Coloca ali. Obrigado. Vai dizer o seguinte, então, a mensagem em fé batista do ano 2000 sobre a igreja. A Igreja Neotestamentária do Senhor Jesus Cristo é uma congregação local e autônoma de crentes batizados que se associam pelo pacto na fé e comunhão do Evangelho. Observam-se as duas ordenanças de Cristo,
Observando as 12 ordenanças de Cristo, ela é governada pelas leis do Senhor, exercitando os dons, direitos e privilégios pelos membros por meio da palavra de Deus e buscando estender o evangelho aos confins da terra. Cada congregação opera sob o senhorio de Cristo por processos democráticos, né? Congregacionalismo, tanto quanto a autonomia de cada igreja local. Em tal congregação, cada membro é responsável e presta contas a Cristo como Senhor. Seus oficiais, conforme a Escritura, são pastores e diáconos. Subtrai-se o termo bispo, subtrai-se o termo elder, né? O termo que seria traduzido por ancião ou presbítero, reduzindo basicamente a pastores e diáconos. Muito embora tanto homens como mulheres tenham dons para servir na igreja, o ofício de pastor se limita a homens, como a Escritura prescreve. Ok? Um dos signatários e proponentes dessa revisão em 1963, ratificada no ano 2000, foi Herschel Hobbes. E ele, então, foi um dos responsáveis, quando em 1963 ele diz que, embora tenha sido subtraído o termo elder, né, presbítero ou ancião, existia ainda terminologicamente uma equivalência entre pastores, presbíteros e bispos. No entanto, o que eu percebo é que nós vivemos uma séria tendência de aquilo que está escrito é o que normatiza. E na medida que tirou-se uma terminologia sinônima, pessoas passaram a entender no seu contexto batista a existência apenas desses dois ofícios. Pastor, que não equivale necessariamente a presbítero, e diáconos. E como eu mencionei, o ano de 1960, essa década de 60, ela é extremamente importante. O que acontece em algumas igrejas da Carolina do Norte? Por causa de um avanço da teologia reformada, e aquilo que a gente recebe mais tardiamente no Brasil, começa sempre anteriormente nos Estados Unidos, né? Isso é muito normal. A teologia que chega no Brasil, antes do advento das redes sociais, da internet, porque agora chega mais rápido, mas antes levava-se muitos anos, ou eventualmente até décadas, para algumas coisas chegarem. Algumas igrejas começaram a aceitar, inclusive crianças batizadas na sua infância, anteriores à fé. Elas começam a fazer distinção entre presbíteros regentes e presbíteros docentes, o que leva, então, a uma contrapartida, né, de toda a tradição batista do sul dos Estados Unidos, que vai posteriormente chegar para nós também, contra a distinção entre presbítero regente e presbítero docente, dizendo isso ser completamente incompatível com o congregacionalismo. Aí nós temos, especialmente dos anos 2000 para cá, o surgimento da igreja de Capitol Hill, ali na cidade de Washington, Estados Unidos, com Mark Dever, onde em 2004, numa conferência que lidou com temas ligados à política batista, ali em New Orleans, ele endereça então uma mensagem dizendo e demonstrando, eu tenho todos esses documentos, eu posso disponibilizá-los de alguma forma, depois eu passo para o Judy Clay toda essa documentação, onde ele então vai endereçar uma mensagem dizendo porque não era incompatível o congregacionalismo com a existência de um ministério ou de uma liderança plural por meio de presbíteros no contexto da igreja local, na medida em que definimos corretamente os termos e atribuímos corretamente as funções. Existe um livro chamado Perspectivas no Governo da Igreja, nós temos ele apenas em inglês, pelo que eu saiba, 5 visões sobre o governo da igreja, em que os editores eles estabelecem 5 visões principais, 3 delas dentro do modelo congregacional. Quais são essas 3 dentro do modelo congregacional? Só pegar aqui para vocês a terminologia que eles utilizam ali no livro. Primeiro, é uma igreja liderada por um único presbítero, no caso, um único pastor. Ela é uma igreja congregacional, porém liderada por um pastor, um presbítero. Uma igreja liderada democraticamente, no seu sentido mais estrito e pleno, ao mesmo tempo, né, da palavra. Um congregacionalismo, digamos assim, raiz, né? A igreja decide absolutamente tudo. O pastor... Oi?
uma democracia pura, alguns vão chamar de democracia absoluta, né? Pura ou absoluta, absolutamente todas as coisas são definidas pela comunidade, e uma igreja congregacional, porém liderada pela pluralidade de presbíteros. Digamos assim, então hoje no mundo, nas tradições congregacionais, nós temos essas três principais vertentes. Uma igreja liderada por um pastor, uma igreja liderada por uma pluralidade de presbíteros e uma igreja liderada absolutamente pela comunidade ou o congregacionalismo, a democracia absoluta ou pura. Existem outros dois modelos, não vem ao caso. É o modelo presbiteriano, em que os irmãos devem saber, você tem um conselho local composto por esses presbíteros regentes e o presbítero docente. Há uma distinção funcional entre eles, até de reconhecimento na ordenação ao ministério pastoral, e aí então você tem instâncias externas à igreja, como o presbitério, e o que seria o Supremo Concílio, mas a gente tem também um sínodo, né, no Brasil, que media, basicamente leva as demandas para o Supremo Concílio, não deveria ter qualquer ingerência de autoridade ou liderança ou de determinação ali no contexto dos presbitérios. E nós temos também o modelo episcopal, né? Por exemplo, a Igreja Metodista, algumas Assembleias de Deus também são episcopais, embora não usando essa terminologia, mas na prática são, onde você tem a autoridade de um único indivíduo que legisla não apenas sobre a sua igreja, mas, digamos assim, de todas as suas congregações também, né? Isso, terminologicamente, na tradição metodista, é chamado de conexionismo, que é a diferença para o congregacionalismo, né? Seja o modelo episcopal, seja o modelo presbiteriano, estão dentro desse modelo chamado conexionismo, onde existem relações de conexão entre o pastor e os membros, entre os pastores e presbíteros em si, e as igrejas com outras igrejas, normalmente regidos ou determinados por instâncias além da igreja local, né? Então são relações de conexão, mas uma igreja ela é dependente dessas instâncias externas a ela, né? Seja o modelo presbiteriano, seja o modelo episcopal. No modelo congregacional são essas três possibilidades principais aqui que eu mencionei para os irmãos. Então já é reconhecido hoje que na tradição congregacional podemos ter legitimamente igrejas sendo lideradas ou pastoreadas por um único líder ou dirigida, liderada por tantos outros presbíteros ou pastores. Tem-se evitado terminologicamente o termo regente, né, porque isso, na tradição congregacional batista também, ligaria muito ao presbiterianismo, que acaba sendo uma das acusações que muitos fazem contra esse movimento que surge na década de 60, por causa do avanço da teologia reformada, dizendo que então estão presbiterianizando demais a Igreja Batista, né, para a alegria do nosso irmão e talvez para o infortúnio de outros, né? Entendeu? Olha, estão reformando demais, porque não é simplesmente abraçando uma teologia, uma soteriologia, mas senão também um sistema de governo. E nós sabemos que no contexto reformado, e eu posso tranquilamente falar, 3/4 da minha formação é reformada, né? Uma graduação, um mestrado e agora terminando o doutorado, que a teologia reformada é muito mais do que afirmar simplesmente os 5 solas ou os 5 pontos do calvinismo. Envolve, de uma liturgia, um sistema de governo, né? Existem muitos aspectos teológicos e práticos do ministério. Isso fez, então, com que adotasse-se, em alguns contextos, muito mais a ideia do um presbítero que lidera do que propriamente um presbítero que rege, evitando aí, então, a ideia do presbítero regente. É uma igreja liderada, pastoreada, sem muitas distinções entre o regente e o docente. Ok? Eu queria... Deixa eu ver quanto eu já fui aqui de tempo. Tem mais 10 minutinhos. Eu queria trazer aqui alguns desafios para a gente, queridos, para a nossa reflexão. Ok? Diante de tudo isso. O que os documentos fundacionais dizem, quando um questionamento surge, e quando alguns modelos começam a ser adotados
de sistema de governo dentro do congregacionalismo, né? Primeiro, 3 pontos aqui para a gente, porque eu sou batista. Nós defendemos e temos a autoridade da igreja, mas biblicamente pastoreada pelos presbíteros. Deixa eu mostrar um desenho para vocês. Pode passar, Bruno? Pode passar? Sim. A igreja, a autoridade é da igreja, mas ela é pastoreada pelos presbíteros. Ok? Pode passar. De novo, tem muito mais coisa no material, não tem condições e tempo de lidar. Agora pode passar mais um. Fala sobre esse desenho aqui. Isso daqui foi o que eu desenhei a partir da nossa igreja lá em Ribeirão Preto, que era uma igreja batista com presbitério local, e o desenho que eu coloquei para aquela igreja independente de tradição batista que não adotava, digamos assim, não era afiliada à convenção por uma questão circunstancial, né? As peculiaridades de uma igreja ali no condomínio ligada a uma organização cristã. Esse foi o desenho que eu usei para explicar como é possível você ter uma igreja que é autoridade, mas nem por isso ela deixa de ter presbíteros que a lideram. Ok? Muito bem, você tem aí a igreja no exercício pleno, mais profundo da sua autoridade, da sua submissão a Jesus, conforme os referenciais, os fundamentos bíblicos, que lida com as suas questões institucionais, com as suas questões funcionais, com as suas questões mais práticas, mas que, pela equivalência do termo episcopos, que significa supervisionar, a função pastoral, que está intimamente ligada à presidência, nós temos, pode passar? Nós temos então um presbitério, nós temos pastores, nós temos presbíteros, que em algumas igrejas é chamado de equipe pastoral, sem fazer distinção, o que alguns chamariam de ministros ordenados, de ministros leigos. Ok? Mas você tem um presbitério eleito, reconhecido, autorizado pela igreja, pela assembleia, a lidar com determinadas questões. E a própria assembleia determina que questões são essas. Digamos assim, qual a esfera de atuação que esse presbitério tem? Essa esfera é, sobretudo, pastoral. Talvez aqui esteja para mim uma das dificuldades que eu tive na transição da igreja presbiteriana para a igreja batista. É que o pastor ele tem que escolher da cor do piso até pregar no púlpito. Eu falei, não, acho que eu não preciso ser pastor para lidar com a construção da igreja, para lidar com os aspectos burocráticos da igreja. Eu não preciso ser pastor para isso. E deve existir no contexto do corpo pessoas a quem Deus tem capacitado para isso. Porque eu vou entender a função pastoral que Deus requer de mim. E aqui está a distinção, pode passar, Bruno, para o que no nosso sistema brasileiro chamaríamos de diretoria estatutária. E aqui estava o caos da igreja que eu assumi em 2014. Por que o caos? Olha como a questão veio à tona. O tesoureiro tinha poder de veto a toda e qualquer decisão do pastor, do presbitério e da assembleia. Quando ele percebeu isso, ele pediu para sair, porque ele era tão correto no procedimento dele, que invariavelmente ele levaria algumas decisões, ele barraria algumas coisas pela autoridade que ele tinha. Ele foi muito honesto, um homem muito crente. E ali nós percebemos, alguma coisa precisa ser reformada no estatuto para dizer o seguinte, que essa igreja, estou falando de uma localidade, tá? Ela é um monstro de 2 cabeças, e ela era literalmente. E ali eu conduzi um processo com a igreja de definir 2 termos, o que eu chamo de pessoa jurídica e aquilo que eu chamo de pessoa ministerial da igreja. Há uma distinção entre a pessoa jurídica, que atende à Constituição, que atende toda a legislação brasileira, e a pessoa ministerial,
aqueles aspectos que a gente trabalha na distinção entre organização e organismo. Ok? Então nós vamos discernir o que é organização e o que é organismo. E de que maneira esses dois grupos precisam estar trabalhando em conjunto para que nós não tenhamos uma igreja que é um monstro de duas cabeças e que em algum momento vai desejar caminhar para duas direções completamente distintas. Até a reforma do Estatuto passou para contemplar esse desenho. De que maneira o presbitério teria participação na diretoria para garantir que a pessoa jurídica atenderia aos propósitos ministeriais da igreja. Os irmãos que são batistas sabem da dificuldade que isso é na prática. Um conflito existente entre o pastor e a diretoria põe abaixo todo o ministério da igreja. Então nós conduzimos todo um processo de tal forma que a diretoria estatutária teria a representação e participação do presbitério de tal forma que nós tivéssemos uma igreja com uma única cabeça, reconhecida, autorizada, outorgada e legitimada pela congregação, na certeza de que caminharíamos para um propósito que está de acordo com o propósito da igreja, da sua natureza ministerial. Ok? Pode passar mais um? Aí nós temos o diaconato, né? Um outro ofício, pode passar. Aí nós temos vários ministérios na igreja, todos eles reconhecidos, também eleitos pela igreja, talvez num processo muito maior de chancela do que propriamente, eu vou usar a expressão que eu uso, tá? Que ela não ofenda ninguém. Muito mais de chancela do que de leilão, porque é isso que muitas vezes nós temos num contexto, né? Um leilão, né? Esse quer, aquele não quer, de repente sugere alguém que não faz a menor ideia do que seja, só porque alguém gosta dele. Então, até estatutariamente, a gente trabalhou o que seria um processo de reconhecimento progressivo da igreja. Quando a igreja chancela, ela chancela algo que ela reconheceu ao longo do tempo. Aqui, para mim, aqui está o que eu chamaria de melhor de dois mundos. Né? E quando alguns amigos presbiterianos tomaram contato com todo esse projeto, ele falou, cara, você está querendo viver o melhor de dois mundos. Aí eu falei assim, eu acho que é possível. É possível. Quando a igreja chancelar numa assembleia, ela já reconheceu ao longo do processo. A chancela na assembleia é o ponto final de um processo que ela própria estabeleceu e acompanhou. Ela não fica sabendo pelo leilão, na hora, quem ela vai instituir. Pode passar? Isso é o que nós chamaríamos de liderança da igreja, esse aspecto maior, que junta toda essa turma, que, preste atenção, todos reconhecidos, eleitos e legitimados pela Assembleia. São seus representantes. E eu não vejo que uma eventual representatividade da comunidade fira o princípio do congregacionalismo. Porque a congregação outorgará a essas instâncias suas esferas de competência. E então a igreja fiscalizará, seja por meio de relatórios, de comissões, seja lá o que for, aí cada igreja vai discernir o seu contexto, os trabalhos, o ministério, a execução de cada uma dessas responsabilidades. Né? Eventualmente, algumas igrejas colocam o diaconato como um ministério, dentre outros. Ok, isso faz parte. E último, pode passar o último? O que alguns chamariam de oficiais são, então, esses presbíteros e diáconos. Ok. Tá? Eu vejo que é plenamente possível, dos documentos históricos da Igreja Batista, a conceituação bíblica de presbíteros e no dependendo de como organizamos as esferas de autoridade e representatividade da igreja, ser possível a existência de um presbitério local dentro de um modelo congregacional de política eclesiástica, no contexto batista. Talvez dê muito mais trabalho do que imaginemos, a igreja presbiteriana já está montada para isso, muito mais fácil, né? Muito mais fácil, né? Alguns entraves talvez que nós tenhamos, eles nunca vão ter, né? Isso faz parte. Mas eu diria que é extremamente importante. Né? Então, primeira
Primeira implicação aqui para o nosso pensamento. A autoridade da igreja, pastoreio dos presbíteros. Um não fere o outro. Um pode caminhar ao lado do outro. Segunda implicação. Cada vez mais pensarmos, estudarmos e defendermos a figura do pastor, mestre, presidente. E quando eu falo presidente, eu não estou pensando simplesmente na diretoria estatutária, não. Eu não estou pensando simplesmente no presidente da igreja, o pastor. Mas eu estou pensando em gente que já é reconhecida pela igreja, não porque seja piedoso na sua vida cristã ou tenha habilidades comunicativas da palavra de Deus, mas porque seja alguém que a igreja reconhece nele a capacitação de Deus para a liderança do rebanho. Ok? Pastor, mestre e presidente. Para mim, hoje eu conecto, até em termos de conceituação de dons, entender o ministério pastoral como um dom no contexto da comunidade. Isso faz com que, e eu entendo assim, né, autoridade da igreja, pastoreio dos presbíteros, que o pastor, para mim, é muito mais um dom do que qualquer outra coisa, que faz com que ele não esteja acima e além da comunidade. Ele é um membro da igreja, tanto quanto todos os outros, capacitado por Deus funcionalmente para uma determinada responsabilidade. Isso não o coloca essencialmente acima ou à parte da comunidade. Para mim, isso faz com que não firamos o princípio do congregacionalismo. Ele é um membro da comunidade, tal qual todos os outros. E talvez até deveríamos cortar da nossa linguagem, queridos, aquelas expressões membro comum, crente comum. Me parece que no contexto pastoral, quando mencionamos isso, nós estamos nos colocando numa posição completamente distinta ou descontínua dos demais membros da igreja. Né? Não, nós somos membros da igreja, tanto quanto todos os outros. Né? Nós não somos membros de uma associação, de uma instituição. Podemos ter a ordem dos pastores, como outros sistemas vão ter. Mas nós somos membros da igreja local. O nosso ministério está circunscrito à igreja local. Nós nos submetemos à autoridade da igreja local. Quem reconhece o nosso ministério e a nossa autoridade é a igreja local. Não é alguém de fora atribuindo isso a nós. E aqui eu quero falar até um pouquinho como seminário. Sempre que vamos receber alunos, ou alguém vem conversar comigo sobre seminário e tudo mais, a primeira pergunta que eu faço é: qual a tua relação com a tua igreja? Como é que a tua igreja percebe a capacitação que Deus tem te dado em termos pastorais? Porque se a tua igreja reconhece, não é o seminário que te legitima. O seminário entra como parceiro da tua igreja no processo da tua formação. O seminário não substitui a tua igreja. Você com o diploma do seminário não se torna apto ao ministério. Quem reconhece e legitima a aptidão para o ministério é a tua igreja. Não é o seminário. Isso faz, queridos, com que entendamos que o nosso ministério ele é autorizado, legitimado em termos humanos pela congregação. É isso que eu quero dizer com autoridade da igreja, pastoreio dos presbíteros. Quando nós então reconhecemos funcionalmente qual é o nosso ministério na igreja, sem qualquer posição de usurpação, de nos colocarmos acima da igreja ou além dela. E a terceira implicação. E aí a gente tem, graças ao bom Deus, recebido no contexto batista, contexto congregacional, muito material de uns anos para cá, sobre a ideia de uma liderança plural, a defesa de uma liderança plural. Podemos eventualmente ter distinção nas funções que cada um desses pastores ou presbíteros executam, ok? Mas todos dentro de um conceito plural. Né? É interessante que 1 Timóteo 5,17 é um texto bastante fundamental para a gente, né? Dignos de dobrados honorários são aqueles que se afadigam no estudo, na presidência, na liderança da igreja. Ou seja, é o que talvez alguns chamariam, eu sei que o termo pode causar algum rebuliço, dependendo do contexto, o primus inter pares, né? É o primeiro entre os iguais. Se muito bem conduzido e definido, isso não causa nenhum problema. Porque nós vamos ter pessoas que distintamente, em termos de capacitação, de dedicação, assumem responsabilidade sobre os demais. Isso é plenamente possível. Né? São muitos os textos que trabalham essa ideia. Depois eu coloco todo esse material, todos os artigos, além desses livros que eu recomendei,
Tem muito material já em português, tantos outros em inglês. Disponibilizo isso tudo num linkzinho do Google Drive e os irmãos podem baixar. Aí à disposição de vocês também. Judiclei, eu gravei em áudio. Eu posso disponibilizar também o áudio? Tudo bem? Está gravado aí também, se eventualmente alguém quiser aprofundar. Eu sei que algumas igrejas aqui dos irmãos já têm um presbitério. Talvez sejam, na perspectiva de alguns, as anomalias entre os batistas, né? É tipo aquele ornitorrinco. Lembra do ornitorrinco? Aquele bicho? O que ele é? O ornitorrinco junta, parece que um monte de bicho, né? Parece capivara misturado com pato, né? Para alguns, talvez, igrejas batistas com presbitério sejam ornitorrinco, né? Mas me parece se aproximar muito da perspectiva bíblica da relação entre o ser congregacional e, ao mesmo tempo, pastoreada por presbíteros. A autoridade da comunidade local que outorga, legitima, reconhece o ministério pastoral, a liderança, a presidência desse corpo específico de membros. Ok? Tudo bem, irmãos? Joia. Algumas igrejas, Davi, têm colocado o diaconato como um ministério dentre outros da igreja, simplificando a estrutura organizacional da igreja. Ok? Joia. Deixa eu colocar um último gráfico, não tinha planejado. Vê se está na sequência, Bruno. Pode passar. Pode passar. Até um outro gráfico. Pode indo. Isso, aí. Esse é um outro gráfico que eu concebo em termos da supervisão ministerial da igreja. Você tem a igreja acima de toda e qualquer outra instância de liderança e ministério na igreja. Aí você tem o presbitério. Aqui eu coloquei na estrutura que era a nossa igreja, tá bom? As caixinhas aqui era a estrutura da nossa igreja, pouco importa aqui a terminologia, tá? Nós tentamos identificar aí algumas áreas de concentração ministerial que facilitava a supervisão. Por quê? Tentamos identificar entre o presbitério quem tinha maiores aptidões. Por exemplo, me colocar para supervisionar louvor é uma tragédia. Não vai ter a menor chance disso acontecer. Eu não tenho essa habilidade. Eu não tenho conhecimento disso. Né? Talvez eu esteja ligado a muitas outras áreas. Né? O que alguns colocam, o Davi, seria o diaconato como um ministério ligado ao serviço da igreja. Tá? Outros colocariam o diaconato como um ofício paralelo ao do presbítero. Eu entendo que, biblicamente, qualquer um deles é possível. Tá? Nós não tínhamos, no contexto neotestamentário, ministério de ação social, de patrimônio, comunicação. Não tínhamos nada disso. Parece que eram os diáconos. Acho que eles nem tinham microfone, né? Parece que naquela época, né? Sistema de transmissão, arrumar cadeira, limpar banheiro, né? Mas na medida que a igreja foi se tornando complexa, é natural que ela vá se organizando nesses termos, né? Então talvez o diaconato estaria pulverizado em tantos desses ministérios. Né? Eu tenho visto algumas igrejas batistas terem essa abordagem. Não é um oficialato necessariamente ali junto com os presbíteros da igreja, os pastores, mas é um ministério de serviço, distinto, reconhecido, eleito pela igreja. Ou alguns nem têm feito mais a eleição, né? Reconhecem-nos como diáconos, pessoas distintas no serviço, sem necessariamente terem um processo de eleição nominada ali e por aí vai. Okay? Então essa é a ideia do pode ser um ministério. Ok? Judiclei, acho que é isso, irmão. Obrigado, queridos. Obrigado a oportunidade, viu? Tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor.
te agradeço por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és. Eu quero te agradecer com todo o meu ser. E aí? Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar.